E eu queria que você recebesse com muito carinho, com aplauso, com glória a Deus, pastora Thalita Malafaia. Boa noite, a paz do Senhor, Adevec Barra. Amém? Uma alegria, uma honra poder estar aqui novamente. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Rafael, a pastora Juliana, aos demais pastores dessa casa por essa riquíssima oportunidade. E eu estou muito feliz também, porque eu estou tendo a oportunidade de vir aqui lançar o meu novo devocional, que eu chamo de Devocional na Prática, 365 dias cultivando uma vida constante com Deus. O meu objetivo com esse livro é te incentivar e te encorajar com o teu momento a sós com Deus. E que nesse momento a sós com Deus é fundamental que tenha oração e palavra, leitura, meditação da palavra de Deus todos os dias. Porque devocional nada mais é do que o encontro no secreto que a gente tem com o Senhor todos os dias, e que nesse encontro é fundamental que tenha oração e palavra. Como está lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 6, que fala, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai no secreto, que no secreto ele vai te responder. Então, tem resposta no secreto, tem recompensa no secreto. Muitas vezes, por conta do nosso cotidiano, das demandas da vida, né, dos problemas que a gente vivencia, a gente diz que não tem tempo. Mas a gente precisa entender que é durante esses processos de dores, de luta, que quando a gente vai para o quarto, de Mateus 6,6, e fecha a porta, e começa a orar e meditar na palavra, e se derrama diante do Senhor, a gente entra, sim, angustiado, entra triste, desanimado, mas tenha a certeza, a gente não sai do mesmo jeito. A gente sai revigorado, restaurado e fortalecido. Porque esse tempo de intimidade com o Pai, é isso que Ele faz conosco. Ele nos restaura, Ele nos revigora, Ele nos fortalece. E esse livro, eu costumo dizer que eu não quero ensinar ninguém a fazer devocional, porque a partir do momento que eu entendo que devocional é momento a sós com Deus, eu, Thalita, não posso determinar nesse momento. Né? Você tem a sua agenda, a sua rotina, mas eu posso, claro, que te incentivar e te encorajar com facilitadores. Então, esse livro é um facilitador para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa amadurecer, para que você possa ter a constância, porque esse é o meu principal objetivo, é te ajudar e te incentivar na constância do teu momento a sós com Deus. E um dos diferenciais desse livro aqui é que eu não coloco data específica, são 365 dias que você vai caminhar, vai cultivar um nível de intimidade maior com Deus, mas eu não coloco 1º de janeiro, 2 de janeiro, não. Eu coloco dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 365, para que você possa, a partir do momento que você adquirir, você já começar a sua jornada de constância com Deus, né? De intimidade com o Senhor. Eu coloco aqui no início desse livro também um profetize, para você já começar profetizando sobre diversas áreas da sua vida, você declarar palavras proféticas sobre diversas áreas da sua vida, área material, né, área financeira, área emocional, área familiar. Você já começa declarando a sua jornada de momento a sós com Deus, declarando palavras proféticas sobre diversas áreas da sua vida. Eu coloco aqui também diversos temas que eu vivenciei no meu secreto com Deus, e compartilhei aqui nesse livro. Então, você vai encontrar aqui temas a respeito de como conseguir vivenciar os momentos da espera, os momentos longos em que a gente não ouve resposta, que, na verdade, a gente só consegue ver o silêncio de Deus. Você vai encontrar aqui temas a respeito de identidade, sobre firmar a nossa identidade em Cristo. Vai encontrar temas aqui a respeito de quando a dor vira chamado, a gente entender que quem define quem nós somos é Deus, e não as nossas dores, os nossos problemas e as nossas adversidades. Você vai encontrar temas aqui sobre renovação espiritual, sobre a importância da comunhão, diversos temas que todos nós, seres humanos, a gente vivencia no nosso cotidiano
e o Espírito Santo, no meu secreto, com o que eu vivenciei, eu estou compartilhando aqui nesse livro. E a Editora Central Gospel, ela está fazendo uma parceria com a Livraria Leitura. Então, o livro, ele, além de estar muito bonito por fora, ser capa dura, né, ter um conteúdo importante, eu falo que são 365 dias com reflexões simples, mais profundas e cheias da presença do Espírito Santo. E essa parceria que a editora está fazendo com a Livraria Leitura, eles estão ali fora com o livro, se você quiser adquirir, o livro está custando R$ 89,90 e a Livraria Leitura faz da melhor forma que você quiser. Parcela esse valor, aceita Pix, aceita cartão de crédito, cartão de débito. E, se você quiser também, no final do culto, eu faço uma dedicatória especial para você. Tenha certeza que você adquirindo esse livro, você não vai estar gastando dinheiro, mas você vai estar investindo na sua vida espiritual. Porque eu entendo que quando a gente busca um maior nível de intimidade com Deus diariamente, maior é o nível de revelação que Ele nos dá. E aí a gente passa pelos processos da vida de forma totalmente diferente. E eu trouxe também um exemplo, só para vocês terem uma ideia de como é que ele é por dentro. A mídia pode colocar para mim, por favor? Isso aqui é um dia 209, para justamente não tem uma data específica, né, porque as pessoas costumam dizer assim, Thalita, eu comecei a ler, vamos supor, 1º de janeiro, dia 2 eu não consegui, dia 3 eu não consegui, e agora eu vou ter que ler os 2, vou começar de onde eu... Não. Não conseguiu ler no outro dia? Recomece. Dia 2, dia 3, dia 4, não fique preso, é justamente para a pessoa não ficar presa à data, mas buscar a constância, e eu falo com passos de formiguinha, aos poucos, justamente para que essa jornada seja contínua e a gente possa crescer espiritualmente falando, amadurecer, passar a ter discernimento espiritual, porque o nosso momento a sós com Deus também nos traz isso, discernimento do Espírito. E aqui está um dia específico que eu coloquei como título, Enquanto a porta não abre, dance no corredor, que eu faço uma metáfora em relação ao momento da espera, os processos que a gente vive, em que a gente acha que as coisas estão demorando demais para acontecer, que Deus não está respondendo, e vai ser exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E esse dia em específico eu me baseei em Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 e 18. Eu sempre trago uma passagem da Bíblia para você meditar, uma reflexão, como eu falei, é uma reflexão simples, mais profunda e cheia da presença do Espírito Santo, porque eu entendo que Deus, ele trabalha na simplicidade. Na minha vida, ele trabalha assim, porque muitas vezes eu quis dificultar as coisas, eu quis falar difícil, o Espírito Santo só falava assim, querido, eu quero que você converse comigo. E a conversa é a oração, então abre a boca e começa a conversar. Então, aqui, né, essas reflexões são justamente sobre isso, né? São reflexões simples, mais profundas, baseadas na passagem que eu sempre coloco, coloquei uma aplicação prática, então você vai orar, você vai meditar na palavra, você vai aplicar o que você está lendo. Porque uma das minhas maiores dificuldades, principalmente no início da minha caminhada em relação a ter o meu momento a sós com Deus, de eu parar na minha casa e orar e meditar, como os meus pais sempre me ensinaram, a minha maior dificuldade era eu ler a Bíblia e falar assim, o que tu está querendo falar comigo aqui, através dessa palavra? Que chaves, que tesouros eu posso tirar aqui do que eu estou lendo? Porque uma coisa é quando você vem aqui na igreja e a autoridade espiritual dessa casa, o pastor, prega e te dá instruções que você aprende aqui e pratica lá fora. Então, você já sai com lições e chaves preciosas para praticar fora das 4 paredes da igreja. Mas e na sua casa, no seu dia a dia? Porque o Espírito Santo, vida cristã, é justamente viver o que a gente aprende aqui fora daqui. Então, não são só 2 horas de culto, mas é a tua vida diária, a tua vida cotidiana. E, para isso, a gente precisa todo dia se relacionar com Ele. E uma das minhas maiores dificuldades era ler a Bíblia e falar assim, o que você quer falar comigo aqui nesse capítulo, nessa leitura? E a constância, com a constância, o Espírito Santo ele começou a abrir os meus olhos, começou a me revelar chaves, tesouros escondidos na palavra de Deus. E assim como é comigo, é com você também. E o meu objetivo é justamente esse. Por isso que eu coloco uma aplicação, né? Tanto que essa aplicação aqui, hoje eu estou conseguindo ler, porque está bem grande aqui, porque às vezes eu não consigo ler, estou meio... A aplicação desse dia eu botei assim, hoje troque a murmuração pela adoração.
Mesmo que você ainda esteja esperando por algo, uma resposta, uma porta, uma mudança, agradeça a Deus por Ele ser quem é. Reforce no seu coração que a espera não é um castigo, e sim um tempo de preparação, como Abacuque nos ensina. Então, aqui, nesse dia específico, eu falo sobre o processo da espera, sobre o que a gente faz nesse corredor até a porta se abrir. E, no final, eu fecho sempre com uma oração. Então, esse devocional é justamente para te incentivar com essa caminhada, com a caminhada cristã, com o teu momento a sós com Deus, porque tenha certeza que quanto maior o nosso nível de intimidade com Deus, maior a revelação que Ele nos dá no nosso dia a dia. Se você quiser adquirir mais uma vez, eu vou estar lá fora no final, faço uma dedicatória especial para você. Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler juntos aqui os versículos 17 e 18. Né? São versículos muito conhecidos. A minha versão, ela pode ser um pouco diferente da sua, mas é só a versão, porque é tudo a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 e 18 dizem assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Continua, Senhor, nesse lugar, como desde o início já estamos sentindo a Tua presença. Fala aos nossos corações, aguça os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra. Repreende, meu Pai, toda a ação de Satanás e seus demônios sobre esse momento. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vou contextualizar aqui para a gente entender esses dois versículos que eu li. Porque o profeta Abacuque, ele viveu em um tempo de profunda decadência espiritual e moral em Judá. O povo de Deus estava afastado dos caminhos do Senhor. E a injustiça, a violência e a idolatria dominavam a nação. E o livro de Abacuque, ele começa com um clamor, onde nos 2 primeiros capítulos, antes da gente chegar nesse 3º capítulo aqui, mostram um profeta perplexo, angustiado e questionando a Deus. Abacuque fala nos 2 primeiros capítulos: Por que, Senhor? O Senhor permite tanta injustiça em Judá? Por que está parecendo que o Senhor não quer agir diante da opressão que a gente está vivendo? E Deus, ele responde dizendo que levantaria os caldeus, um povo ainda mais perverso, para trazer juízo sobre Judá. E essa resposta choca ainda mais o profeta. Mas depois do profeta começar a conversar com Deus, indagar, questionar, dialogar, ele entende que a justiça divina vai além da compreensão humana. E a partir disso, ele começa a mudar a sua postura. E no capítulo 3, ele faz uma oração poética, reconhecendo a soberania de Deus e lembrando da sua fidelidade no passado. E nos versículos 17 e 18, que nós lemos juntos aqui, o profeta, ele descreve um cenário de total escassez, onde nada floresce, nada frutifica e está tudo faltando. Mas mesmo em meio a esse caos, ele declara: todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque, ele aprendeu a confiar totalmente em Deus e não nas circunstâncias que ele estava vivendo. E hoje, nós também vivemos dias parecidos com o do profeta Abacuque, onde a fé de muitos de nós, tem sido testada pelo silêncio de Deus, tem sido testada pela espera, pelos problemas e pelas perdas. Abacuque, assim como nós, também olhou ao redor e viu um cenário de corrupção, de violência, de injustiça.
E o que mais doía no coração do profeta era o silêncio de Deus. Só que Abacuque, ele vai nos ensinar a esperar em Deus. Porque ele começou reclamando, ele começou questionando a Deus, mas terminou adorando. Abacuque, ele começou confuso, mas terminou confiante, nos mostrando que a verdadeira fé não depende de respostas, mas depende de relacionamento diário. É o relacionamento diário que nos faz entender os processos que a gente vivencia e não nos faz desistir. Abacuque, ele nos ensina que o mesmo Deus que trabalha quando tudo floresce, também trabalha quando tudo seca. O mesmo Deus que se revela na colheita também se revela, se manifesta na escassez. E você que está aqui, se você estiver passando por um tempo que nada parece frutificar na sua vida, tenha certeza que essa palavra hoje é para você. Porque Deus, ele continua sendo fiel, mesmo quando nada floresce na nossa vida. Baseado nisso, então, eu quero destacar algumas lições que eu aprendo com o profeta Abacuque sobre o que Deus faz conosco no corredor da espera, sobre o que Deus faz conosco nos processos que a gente vive. E a primeira lição que eu aprendo com Abacuque é que o corredor da espera não é castigo, é preparo, é tratamento. Tenha certeza, Deus não está te castigando nesse tempo que você está vivendo. Ele está tratando você. Ele está te preparando. O Salmo 37, o verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Esse versículo ele fala sobre a importância de confiar em Deus, mesmo diante das aparentes injustiças e do sucesso das outras pessoas. Porque muita gente fala, Senhor, o ímpio está prosperando e a gente está aqui padecendo. Só que ele fala, descansa no Senhor. E descansar no Senhor significa entregar totalmente as nossas ansiedades, as nossas inquietações e as nossas comparações a Ele, sabendo que o tempo de Deus e os planos de Deus são sempre perfeitos. Essa passagem, ela também reforça que o processo de espera é um convite para a gente desenvolver uma confiança profunda no Senhor. E também na fidelidade dele sobre a nossa vida. Porque o processo da espera é o tempo entre o pedido e o cumprimento da promessa. E muitas vezes nós olhamos para esse tempo e a gente pensa, será que Deus esqueceu de mim? Então eu quero dizer para você ter plena convicção que o Senhor não se esqueceu de você. O corredor, ele não é castigo de Deus, mas é o lugar de lapidação que ele trabalha na nossa vida. O corredor é onde Deus tira a impaciência e planta a confiança. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, o profeta vai dizer, até quando, Senhor, eu vou clamar pedindo ajuda e tu não me ouve? Abacuque, ele estava angustiado, ele orava, ele clamava e ele não ouvia resposta nenhuma. Mas ele entendeu que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O silêncio de Deus não é castigo, é tratamento. Deus, ele estava prestes a agir, mas antes ele queria transformar o coração do profeta. E existem momentos na nossa vida em que Deus não fala, porque Ele está nos ensinando a ouvir com o coração, Ele está nos tratando e Ele está nos preparando. Assim como o agricultor, quando ele planta a semente e ele não ouve nenhum som de crescimento, não tem nenhum barulho. Isso não quer dizer que a semente está morta. Na verdade, ela está sendo trabalhada debaixo da terra, no silêncio. E é nesse silêncio que Deus nos prepara, é nesse silêncio que Deus fortalece as nossas raízes e é nesse silêncio que Ele faz germinar aquilo que um dia vai florescer diante de todos. Creia que o silêncio de Deus não é ausência, é processo.
e creia que quando você está no corredor, enquanto você está no tempo da espera, esperando a porta abrir, tenha certeza que você está vivenciando o processo do amadurecimento. E na hora certa, a promessa vai se cumprir na sua vida. Deus, Ele está moldando você como o olheiro molda o vaso. E para ser moldado, é preciso pressão. Para ser moldado, é preciso paciência e propósito. Então, tenha certeza que Deus ele está te fortalecendo no secreto. E na hora certa, a porta vai se abrir. E vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua vida, vai ter restauração, vai ter libertação e cura. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui, esteja se perguntando, como o profeta Abacuque fez. Deus, por que o Senhor não me responde? O que é isso que eu estou vivendo, que eu estou passando? É tanta luta, é tanto problema, e eu estou orando, eu estou buscando, eu quero uma resposta para poder passar por isso da melhor forma, entender quais são os seus planos para mim. E o Espírito Santo, ele me manda dizer aqui hoje, meu filho, minha filha, o céu não está calado porque ele te esqueceu. O céu está em silêncio porque ele está preparando o teu amanhã. Vai vir testemunho desse processo que você está passando. A Bíblia, ela também nos apresenta muitas outras histórias de pessoas que passaram pelo corredor da espera. José, por exemplo, ele esperou no corredor da prisão. Ana, ela esperou no corredor da esterilidade. Davi esperou no corredor das cavernas. E todos eles descobriram que o corredor não era atraso, era treinamento. E a pastora Elisete, a nossa pastora, ela sempre fala assim, você vai conversar com ela e você vai começar a falar das dificuldades que você vivencia, dos problemas que você tem passado, ela vai sempre te aconselhar, mas tenha certeza, ela vai sempre falar assim, ó, meu filho, minha filha, isso é treinamento. Você está passando por um treinamento, porque o céu vai ser perfeição. Então, para chegar à perfeição, a gente tem que se aperfeiçoar. Então, é treinamento. Tenha certeza que os problemas, as dificuldades, as lutas, tribulações que você vive não irão te derrubar, mas vão te aperfeiçoar. E você vai sair vitorioso dessa guerra. Eu quero declarar sobre a sua vida que o corredor não é o fim, é o início do seu preparo. E já já a porta vai se abrir, o milagre vai chegar e a recompensa vai ser derramada sobre você e a sua casa. A promessa vai ser derramada sobre a sua vida. A segunda lição que eu aprendo com Abacuque é sobre adorar antes da porta abrir. Em Abacuque, capítulo 3, o versículo 18, nós lemos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. E quando eu falo dançar no corredor, como eu disse aqui, um dos títulos de um dia do meu devocional, é uma metáfora sobre o que a gente deve fazer no tempo da espera. Então, dançar é celebrar, é adorar a Deus antes de ver a resposta. É olhar para os problemas e dizer, mesmo assim eu me alegrarei. Eu não vou sucumbir, eu não vou me entregar aos problemas. Abacuque, ele não adorou porque estava tudo bem. Ele adorou porque sabia quem continuava sendo bom na vida dele. E a fé verdadeira, ela não se mede quando tudo dá certo. Mas, na verdade, a fé verdadeira se mede quando está tudo parecendo que vai desabar e mesmo assim a gente adora. Mesmo assim a gente vem para a igreja e glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o nosso louvor a Deus antes do milagre é o som da confiança. Quando nós adoramos antes de ver, a nossa adoração se torna profética na nossa vida, assim como foi a oração de Abacuque. E também como Paulo e Silas, quando eles estavam presos e eles cantaram à meia-noite. Foi naquele corredor de prisão que Deus abriu as portas. Eles não cantaram porque a porta se abriu. A porta se abriu porque eles começaram a adorar e louvar o nome do Senhor. Então hoje,
escolha adorar a Deus antes de ver a porta aberta. Mesmo diante de situações difíceis, escolha adorar e exaltar no nome do Senhor, porque é no meio da tua adoração que a porta vai se abrir, que o milagre vai acontecer e a promessa vai se cumprir. A terceira lição que eu aprendo com Abacuque é sobre ter fé verdadeira durante a espera. É sobre ter fé verdadeira no meio do processo, no meio das lutas, no meio das tribulações. Em Abacuque, capítulo 2, o versículo 4, o profeta vai dizer: o justo viverá pela sua fé. E assim como o agricultor confia que a semente, mesmo escondida, vai germinar no tempo certo, nós somos chamados a exercer a nossa fé durante a espera, no silêncio de Deus. Mas como ter essa fé diante de tantos problemas e diante de tantas adversidades e sem conseguir ouvir a voz de Deus? No silêncio, você não desistir e ter certeza que Deus está vendo, que Deus está caminhando com você. Como ter certeza, como ter essa fé mesmo no silêncio. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ter fé é você crer no impossível, é você ter certeza que o milagre, que essa luta vai passar, que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. É você ter certeza, mesmo você não enxergando nada, mesmo você não tendo um indício de resposta. E mesmo eu não enxergando, por conta da minha fé, eu começo a tomar atitudes de fé. Eu me antecipo crendo que Deus vai vir com a providência. Isso é fé. Mas como ter essa fé? Como ter essa certeza? Através do firme fundamento. E o que é o firme fundamento? Jesus e a sua palavra. Jesus e a sua palavra que nos dão certeza de que mesmo nos processos doloridos, Deus não nos abandona. E já já, nós fazendo a nossa parte, vamos encontrar as respostas que precisamos. Porque o nosso pastor Silas Malafaia, ele sempre fala: o que é do nosso alcance fazer, Deus não vai fazer. Deus vai agir no impossível e no sobrenatural, mas o que a gente é capaz de fazer, Ele não vai fazer. Então, a gente tem que ter fé e tomar atitudes de fé. E uma vez, eu ouvi uma ilustração a respeito de Hebreus 11:1, que fez eu entender o que era fé e tomar atitudes de fé. Porque muitas vezes a gente se engana, a gente sabe que Deus tem promessas na nossa vida, que Deus tem propósitos, tem planos que Ele quer cumprir na nossa vida, e porque a gente sabe e tem certeza disso, a gente fica só assim, sentadinho: Senhor, estou aqui esperando, Tu falou que vai resolver, Tu falou que vai trazer a resposta, eu estou aqui sentadinho esperando, chuvas de bênçãos cair sobre a minha mão. Não. A gente precisa entender que a gente tem que ter fé, que é a certeza, mas também tomar atitudes de fé. E Hebreus 11:1 fala sobre isso. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando eu ouvi a ilustração de um pastor uma vez, e ele falava exatamente sobre isso, que clareou, me deu uma ideia melhor do que seria isso, do que ter essa fé e tomar atitudes de fé. E o pastor, ele dizia exatamente assim, ele falava que era como se eu fosse uma pessoa cega, na ilustração ele contando, como se eu fosse uma pessoa cega, deficiente visual. E eu sei que Jesus está ali no teclado. Jesus ele está ali com a minha visão. Jesus está com a minha cura ali no teclado. Só que eu sei também que o caminho que eu tenho para percorrer de onde eu estou até Jesus é um abismo. Então eu sei que se eu der o primeiro passo, eu vou cair e eu vou morrer. Trazendo para a nossa realidade, nós vivenciando momentos de tribulação, de lutas, a gente sabe que Deus está logo ali com a nossa resposta. Mas tem todo um caminho para percorrer. Só que como nós estamos sempre firmados na palavra, vem para a igreja, sempre com uma autoridade espiritual sobre a nossa cabeça, nos aconselhando, nos direcionando, a gente na nossa casa, orando, meditando na palavra. A gente sabe que em Filipenses 4:13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu posso todas as coisas, eu vou continuar caminhando, eu vou dar o primeiro passo e Jesus vai dar um jeito sobre esse abismo, assim como Pedro fez sobre as águas. E você firmado na palavra, mesmo diante de tanta luta, mesmo diante da cegueira, você dá o primeiro passo e vem Jesus com um fundamento firme debaixo dos seus pés e começa a caminhar com você no teu dia a dia. E você firmado na palavra, sabe que em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que
para Deus nada é impossível. Se nada é impossível, a minha parte eu vou fazer, porque o sobrenatural Deus vai fazer. Na hora, Ele está no silêncio, mas Ele vai fazer. Então eu vou continuar caminhando com Ele sobre o abismo, firmado na palavra, porque eu sei que em Salmos 30, o verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está chorando hoje, mas tenha certeza, amanhã tem alegria, amanhã tem resposta, e você vai caminhando sobre o abismo com Jesus, e Ele vai estar sempre trazendo o fundamento firme debaixo dos seus pés, porque você sabe que em Lamentações, capítulo 3, os versículos 22 e 23 vão dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam, as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você mesmo na cegueira, como a pessoa cega que está indo até o encontro da cura, você que está passando por problemas, está caminhando sob esse abismo com Jesus do lado, diariamente orando e meditando na palavra. E sabe que em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Tem recompensa para quem busca o Senhor. Por isso, você vai caminhando sobre o abismo, firmado na palavra, até o encontro da tua resposta. Mesmo em meio diante de tanta luta, diante de tanta adversidade, você não desiste e a resposta vem. Tenha certeza que o milagre chega, a recompensa é derramada. Você quer ter fé verdadeira durante a espera e ter certeza que vai ter restauração no seu casamento. Você quer ter fé verdadeira durante a espera e ter certeza que tem cura para essa doença, que tem libertação e salvação para a sua família, que tem solução para essa causa na justiça e que portas serão abertas na sua vida. Você quer ter essa fé? Você quer ter essa certeza? Esteja firmado na palavra. Porque a palavra vem antes da fé. O que nos faz ter fé é a palavra de Deus, como está lá em Romanos, capítulo 10, o versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você percebe então que existe um caminho para ter fé verdadeira, para ter certeza e começar a tomar atitudes de fé? E quando nós temos fé de verdade, nós não somos vencidos pelas circunstâncias que a gente vive. A gente fica abalado, a gente fica triste, desanimado, fica, porque nós somos seres humanos, ninguém é anjo aqui. Então a gente fica triste sim, a gente fica desanimado diante dos problemas, mas vencidos nós não somos. A gente precisa entender que a fé verdadeira, ela não se revela quando tudo acontece de forma rápida na nossa vida, mas na verdade é quando nada parece mudar. É nesse tempo que nós aprendemos a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. A nossa fé, ela não pode ser movida pelo que nós vemos, mas ela deve ser sustentada por quem Deus é na nossa vida. E se o processo que você está vivendo parece demorado, eu quero aqui te relembrar. Busque a fé verdadeira através da oração e da palavra, para você ter certeza que Deus ele não está atrasado. Na verdade, Ele está te amadurecendo. Ele está moldando você. A semente, ela pode estar invisível, mas creia que o invisível não é improdutivo. Para Deus, o invisível não é improdutivo. A quarta lição que eu aprendo com Abacuque é que quando a espera é longa, a obediência que nos faz permanecer. Há momentos em que Deus ele nos chama não para entender, mas para obedecer. Quando o tempo ele parece demorado e a resposta não chega, é a obediência que vai manter o nosso coração firme. Abacuque, ele aprendeu que obedecer é permanecer na posição mesmo quando tudo em volta está parado. Abacuque, ele decidiu continuar fiel, decidiu obedecer mesmo sem compreender, porque ele conhecia o Deus a quem servia. E a gente precisa entender que a obediência é o início da vitória e do milagre na nossa vida. Deus, ele não precisa de pessoas extraordinárias, ele já é extraordinário. Deus, ele precisa de pessoas obedientes. Porque a obediência abre portas que a força jamais abriria. A obediência nos leva a lugares onde o nosso talento jamais nos colocaria.
Então, para obedecer a Deus, mesmo sem entender muitas vezes, nós precisamos conhecer o nosso Deus verdadeiramente. Porque obedecer por obrigação, a gente obedece o nosso patrão no nosso trabalho, que a gente é obrigado a obedecer, muitas vezes não querendo, para receber o salário no final do mês. Aí a gente é obrigado a obedecer. Obedecer por obrigação, a gente obedece aos nossos pais quando nós somos crianças. Mas obedecer a Deus, nós só obedecemos de verdade quando conhecemos. Então, a gente precisa buscar. Em Oséias, capítulo 6, o versículo 3, vai dizer que a gente deve buscar conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Prosseguir da ideia de continuidade. Então, para conhecer verdadeiramente e obedecer, é um conjunto de ações. Não tem fórmula mágica. Eu não vou dizer aqui, não vou aqui trazer para você um método que eu vou te ensinar e você vai passar a obedecer a Deus. Não, não é isso. É um conjunto de ações para a gente obedecer verdadeiramente o nosso Deus. A gente precisa ter o nosso relacionamento diário com Ele através da oração e da palavra, todos os dias buscar intimidade, fazer o nosso devocional. A gente precisa vir para a igreja, fazer parte do corpo de Cristo, ter uma autoridade espiritual sobre a nossa cabeça, porque a gente aprende aqui dentro das 4 paredes da igreja a poder praticar lá fora. A gente precisa jejuar, a gente precisa fazer propósito. É um conjunto de ações. Porque só assim nós iremos obedecer, mesmo não entendendo muitas vezes. E com isso, a vitória, o milagre, a resposta que precisamos será gerada na nossa vida. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, nos confirma isso. Porque está escrito: medite neste livro da lei de dia e de noite, para cumprir fielmente tudo que está escrito nele. Então, eu só cumpro os princípios que estão descritos aqui, se eu começar a buscar e meditar. E aí o versículo continua: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido, quer prosperar, busque ao Senhor, porque buscando ao Senhor eu vou conhecer Ele verdadeiramente e assim eu vou obedecer, muitas vezes sem entender o que a gente está passando e o que a gente está vivendo. E quem conhece a Deus não desiste, confia. Enquanto esperava Abacuque, ele não se calou em revolta, mas ele se manteve em reverência. A obediência de Abacuque não nasceu da pressa, mas da confiança. Ele entendeu que Deus não atrasa, Deus ele prepara. E a preparação exige uma espera obediente. Porque existem promessas na nossa vida que só vão florescer no solo da constância, da permanência, de continuar obedecendo mesmo quando tudo está dizendo o contrário para você fazer do teu jeito. A obediência é a linguagem da fé silenciosa. É quando o coração vai dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu continuo te servindo. Senhor, mesmo sem entender, eu continuo te adorando, eu continuo confiando. E é essa obediência que nos sustenta quando a esperança parece distante. Noé, por exemplo, ele construiu a arca sem nunca ter visto chuva. A obediência dele sustentou o que a lógica humana não compreendia. E assim também Abacuque, que orou mesmo sem ver mudança imediata. Ambos escolheram obedecer antes de entender, e foi isso que os fez permanecer durante o processo da espera. E foi exatamente isso que eu vivi no processo de lançar esse meu novo devocional, né? Esse devocional é o terceiro devocional na prática, o volume 3, e ele demorou 2 anos para que ele fosse lançado, né? E se eu quisesse que ele fosse lançado antes, se eu quisesse que fosse feito da minha forma, da minha vontade, eu poderia ter feito, porque o meu pai é o dono da editora, né? Então, se eu quisesse, eu poderia ter feito e mexido os pauzinhos, porque é isso que a gente faz quando a gente está no processo da espera, diante das lutas, das adversidades, a gente quer obedecer. Só que muitas vezes obedecer do nosso jeito. E a partir do momento que a gente quer obedecer do nosso jeito, já não é mais obediência. Já não é mais fazer de acordo com a vontade de Deus. Igual Sara, lá atrás, quando quis dar o jeitinho dela e trouxe H para a vida. E até hoje a gente vive essa luta. Assim é com a gente no nosso cotidiano. A gente precisa aprender a obedecer no processo da espera.
porque Deus ele está nos treinando. E eu precisei aprender a esperar e a obedecer, queridinha, não é no teu tempo, é no meu tempo, é no tempo de Deus. Queridinha, você pode ser filha de quem for, mas se você entender o que é obediência, creia que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E eu precisei passar por esse processo para entender o que é realmente a vontade de Deus na nossa vida. Porque esse livro ele está sendo lançado no tempo de Deus. Porque enquanto eu esperava, muitas vezes sim, reclamando e falando, Senhor, por que, meu Deus? Por que esse foi antes lançado e não está lançando o meu? Muitas vezes, durante esse processo, eu precisei aprender a esperar e, ao mesmo tempo, eu fui treinada, eu amadureci, eu vivenciei novas experiências no meu secreto com Deus. E eu fui direcionada, assim, pelo Espírito Santo a mudar algumas coisas que já estavam escritas aqui nesse livro. Eu vivenciei processos de amadurecimento em relação à minha vida de intimidade com Deus. E o Espírito Santo me direcionou para amadurecer esse livro também, porque ele está totalmente diferente de como ele seria lançado se fosse há 2 anos atrás. E Deus, ele é maravilhoso, porque nesse meu processo, Deus, ele me ensinou a esperar obedecendo e não esperar reclamando. E quando você espera sobre determinadas áreas da sua vida, tenha certeza, Deus ele vai acrescentando nas outras, porque ele não se deixa escarnecer. A minha obediência me sustentou quando parecia longo demais o tempo. E hoje eu entendo que o tempo da espera não foi perda, foi preparo. Porque cada página aqui, cada inspiração, cada etapa que parecia travada nesse livro, que parecia travada para o lançamento desse livro, na verdade, estava sendo alinhada por Deus para o tempo certo. E tenha certeza que assim como é comigo, é com você também. Porque Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele nos ama de forma igual. A diferença está em nós, nas nossas atitudes. O que nós estamos fazendo enquanto estamos esperando, enquanto estamos no processo da espera, enquanto estamos no corredor esperando a porta abrir. A gente precisa entender que a espera é o terreno onde a fé amadurece e a obediência ganha forma na nossa vida. Quem permanece obediente na espera, experimenta o cumprimento do Senhor no tempo certo. Porque o Deus que manda a gente esperar é o mesmo Deus que prometeu agir na nossa vida. Creia nisso em nome de Jesus. A quinta e a última lição que eu aprendo com Abacuque é que tem recompensa para quem permanece e não desiste diante das lutas e das adversidades. Deus, ele não esquece dos que permanecem fiéis no tempo da espera. E eu declaro que a sua jornada, ela não vai terminar em desânimo, mas vai terminar em testemunho. Essa espera vai gerar testemunho. Esse choro vai gerar testemunho em nome de Jesus. É fundamental que a gente entenda que Deus, ele vê o coração de quem continua crendo, mesmo quando nada parece mudar ao nosso redor. Abacuque, ele começou o livro com perguntas, mas ele terminou com louvor e adoração. Ele começou o livro inquieto e cheio de questionamento, mas ele terminou rendido ao Senhor. O mesmo profeta que questionava, agora ele canta. A sua dor se transformou em adoração e a sua espera em celebração. Porque quem permanece, quem não desiste diante das lutas, dos problemas e das adversidades, não sai do processo vazio. Você não vai sair desse processo longo vazio, sem ter aprendido nada. Tenha certeza que você vai sair amadurecido, você vai sair fortalecido e com uma nova canção nos seus lábios. Assim como Abacuque. A fé de Abacuque não o livrou da aflição, mas o ensinou a adorar em meio a ela. Ele não esperou o cenário mudar para se alegrar. Ele decidiu se alegrar enquanto ele estava esperando. E é essa decisão que transforma o final da nossa história. E eu quero dizer aqui para você que a sua espera, ela pode estar sendo longa, mas o resultado vai ser glorioso. Creia nisso em nome de Jesus. Tenha certeza que Deus, ele nunca desperdiça uma fé que escolhe permanecer.
O tempo da fidelidade não é invisível aos olhos do Senhor, mas é o tempo em que Ele trabalha em silêncio para revelar a sua glória. Então, tenha certeza que esse tempo que você está vivendo, Deus continua olhando para você e Ele tem planos e Ele tem propósitos e promessas que Ele quer derramar sobre a sua vida. E Deus, Ele é tão maravilhoso que não é só sobre nós, é em nós e através de nós. E quando o cumprimento chega, tudo faz sentido. Porque a dor vira testemunho, a espera vira milagre e o choro vira cântico. Então, se aproprie dessa palavra hoje. A sua dor vai virar testemunho, esse choro vai ser choro de alegria, vai ser cântico de alegria já, já. José, ele permaneceu fiel na prisão e ele foi recompensado no palácio. Davi, ele permaneceu no campo, firme no campo, e ele foi honrado no trono. Abacuque, ele permaneceu crendo, mesmo diante da situação que estava vivendo em Judá, e terminou adorando. Todos eles provaram que a fidelidade no tempo difícil é sempre lembrada no tempo da colheita. Então, quero que você guarde isso no seu coração. A permanência é a semente dos que confiam. Pode demorar, mas tenha certeza que a colheita vai chegar. E quando ela chegar, ela vai trazer mais do que resposta para você. Ela vai trazer transformação e recompensa. Porque o Deus que nos ensina a permanecer é o mesmo Deus que nos recompensa. E vai ser recompensa terrena. Galardão nós teremos no céu quando Jesus vier buscar a sua igreja, mas eu estou falando de você ter recompensa aqui na terra. Você vai desfrutar aqui na terra das maravilhas que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Talita, mas quantas histórias eu já ouvi de pessoas que falaram, Talita, eu passei 10 anos lutando em relação ao meu casamento, mas hoje eu vivo o melhor momento dentro da minha casa. Tenha certeza, a espera pode ser longa, mas se você permanecer fiel, vai ter recompensa. Você vai desfrutar aqui na terra dos milagres que Deus tem para você. Para finalizar, eu quero te relembrar que Abacuque, ele começou o livro dizendo, até quando, Senhor? Mas ele terminou dizendo, todavia eu me alegrarei. E talvez hoje o seu coração esteja em um desses dois lugares, entre o até quando e o todavia. Está no meio do corredor, né? Esperando a porta abrir. E tenha certeza que o Espírito Santo ele te convida hoje a não desistir, a sair da dúvida e entrar na adoração. Porque quem escolhe permanecer no Senhor, mesmo sem ver, prepara o terreno para um milagre florescer e acontecer. E eu quero terminar declarando sobre a sua vida. Mesmo que você não esteja vendo nada florescendo, confie. Ainda que tudo pareça seco, adore, porque o nosso Deus continua sendo fiel. E na hora certa, a recompensa vai chegar. A resposta, um milagre, a vitória vai ser derramada sobre a sua vida. Tome posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Vou pedir para você ficar de pé. Eu queria finalizar fazendo um convite muito especial. Eu não posso terminar sem fazer essa oração. E talvez hoje você tenha chegado aqui cansada da espera. Creia que não fui eu, mas é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que direcionou essa palavra para você. Você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo, ele te trouxe aqui para te lembrar. A tua história ainda não terminou. E ele está dizendo, filho, filha, eu não te esqueci. O silêncio não é ausência, é preparo. A demora não é abandono, é amadurecimento. Você está no processo do amadurecimento. Deus, ele está trabalhando no invisível, alinhando o que você não está enxergando, o que você não consegue ver. Mas para crermos e termos certeza em relação a isso, nós precisamos tomar uma primeira atitude, que é a de se render e receber Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida. Eu não estou aqui falando nesse momento para você
aceitar mais uma religião, não é isso, mas eu estou falando de você receber Jesus na sua vida, que quer se relacionar diariamente com você. Porque quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente se reconcilia com Ele, quando a gente renova a nossa aliança com Ele, e a gente passa a se relacionar com Ele diariamente, não deixamos de ter problemas, mas a gente passa a ter certeza, a gente passa a ter fé que mesmo que o campo pareça seco, mesmo que as figueiras não floresçam, mesmo que a gente não veja o fruto, Deus ainda está no controle da nossa vida. Como está lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, a gente não deixa de ter problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a diferença quando a gente tem Jesus na nossa vida. A gente tem certeza de quem já venceu por nós. Então, se tem hoje aqui alguém que quer aceitar a Jesus, que quer receber Jesus na sua vida, ou quer se reconciliar, quer voltar para Jesus, renovar a aliança, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos. Nós queremos te conhecer e orar por você. Como o pastor Rafael falou aqui, nós não queremos te constranger, nós queremos te conhecer. A família Devec quer te receber e principalmente nesse início, caminhar junto com você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Todos nós que estamos aqui, que já tomamos essa atitude de se render ao Senhor, nós fizemos isso. Porque a gente precisa reconhecer Jesus diante dos homens, como está na palavra. Então, se tem alguém aqui, eu vou pedir para você levantar uma de suas mãos, bem alto, que eu quero te conhecer. Eu quero te dar um abraço. A família Devec quer te receber. Se você trouxe um visitante aqui hoje, esse é o momento de você incentivar, acompanhar ele até aqui na frente. A igreja, nesse momento, ela está de olhos fechados, está orando, porque nesse momento a gente vivencia uma batalha espiritual. Eu já ouvi pessoas me contando que nesse momento, no convite, no apelo, eu já vi histórias de pessoas falando que queriam muitas vezes levantar a mão, mas sentiam como se bolas de ferro prendessem e puxassem para baixo. Eu já ouvi pessoas falando que queriam muito vir aqui na frente, mas sentiam como se pesos estivessem prendendo. Em nome de Jesus, está repreendido agora toda ação de Satanás sobre esse momento, e você está livre para levantar a sua mão, você está livre para vir aqui na frente, receber Jesus, e a partir de hoje a sua história mudar. Porque você vai decidir caminhar com Ele, independentemente da situação, você não vai desistir, e a recompensa vai estar logo ali, do outro lado, porque você vai estar caminhando e vai ser totalmente diferente. Então tenha certeza que o Senhor hoje Ele te convida a sair da angústia e entrar no descanso, a confiar que mesmo sem entender, Deus Ele continua sendo bom, fiel e presente. Se essa palavra falou com você, se o teu coração queima, porque sabe que você está no corredor da espera, hoje é dia de rendição e entrega. Enquanto os nossos adoradores aqui irão louvar, nós estaremos um pouquinho aqui te esperando, orando. Vou pedir para você levantar a sua mão ou você vir até aqui na frente. Nós queremos te conhecer e orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não lute mais com Deus. Entregue todo o controle da sua vida a Ele. Se você deseja se reconciliar, esse é o momento.